A primeira palavra da cruz, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquele que veio ao mundo, o mundo foi feito por conta dele, veio ao mundo e o mundo não o reconheceu. O Senhor da glória viveu entre os homens, mas não foi desejado pelos homens. Os olhos que foram cegados pelo pecado não viram nele beleza alguma para que o desejassem. Em seu nascimento, não havia nenhum lugar na hospedaria para ele, anunciando a forma como ele seria tratado pelos homens. Pouco tempo após o seu nascimento, Herodes mandou matá-lo, e isso ia sugerir a hostilidade que ele enfrentaria durante seu ministério. Repetidas vezes, os seus inimigos tentaram matá-lo. E agora, aqui, na cruz do Calvário, os pedidos daqueles malditos homens foi atendido. O Filho de Deus se rendeu e se entregou nas mãos deles. Um julgamento tosco havia sido feito. E embora aqueles juízes não encontrassem em Cristo falta alguma, atenderam ao chamado da multidão que dizia: crucificam, crucificam. Nenhuma morte comum satisfaria os seus inimigos implacáveis. Foi decidida então uma morte de sofrimento e vergonha intensas. Uma cruz foi assegurada ao Mestre. O Salvador seria pregado nela, e ali ele foi pendurado em silêncio. Agora, nesse instante, nós vemos os seus lábios se mexendo. E ele está clamando por piedade? Não. Ele está ali amaldiçoando aqueles que estavam lhe crucificando? Também não. Ele está orando. O Mestre está orando. E dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa primeira das 7 palavras da cruz do nosso Senhor o apresenta em uma atitude de oração. E quão significante é isso, pois o ministério de Cristo começou com oração, e aqui ele tem seu fechamento com oração. Certamente Cristo nos deixou um exemplo aqui. Não mais aquelas mãos ministrariam aos doentes. Não mais aqueles pés poderiam levá-lo até as pessoas que necessitavam dele, pois estavam pregados na cruz. E como o Mestre se ocupou ali? Se ocupou no ministério da oração. Você está de cama? Sim, mas você ainda está nesse mundo. Você ainda pode orar ao Senhor. Se você for tentado a depreciar o ministério da oração, lembre-se do seu Salvador. Ele orou por outros, orou por pecadores, até mesmo nas suas últimas horas. Ao orar por seus inimigos, Cristo não somente colocou diante de nós um exemplo perfeito de como devemos tratar aqueles que nos prejudicam e nos odeiam, mas Ele também nos ensinou a nunca considerar algo como além do alcance da oração. Se Cristo orou por seus assassinos, então certamente temos encorajamento aqui suficiente para orarmos por aquele que seja o maior dos pecadores deste mundo. Nunca perca a esperança. Continue orando por aquele homem, por aquela mulher, por aquele filho obstinado. O caso deles parece se tornar sem esperança a cada dia. Lembre-se da cruz. Cristo orou por seus inimigos. Aprenda a não olhar para nada como estando além do alcance da oração. Devemos mostrar então aqui também a eficácia da oração de Cristo. Essa intercessão de Cristo na cruz por seus inimigos tem uma resposta definida e marcada. A resposta nós vemos nas 3.000 almas convertidas no dia do Pentecoste. Lá em Atos 3, versículo 17, encontramos Pedro dizendo: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Perceba que Pedro cita a ignorância, que nós podemos comparar, corresponder com o não sabem o que fazem da oração do Cristo na cruz do Calvário. E eis aí então a explicação para as 3.000 almas convertidas. Não foi a eloquência de Pedro, foi a oração do Senhor Jesus.
E, irmão, isso também é verdadeiro para nós. Cristo orou por nós, por mim e por ti, ainda antes de crermos nele. Olhe para João, capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Há muita coisa a aprendermos com a oração de Jesus aqui. Davi, no Salmo 19, versículo 12, diz: expurga-me dos pecados que me são ocultos. O pecado é sempre pecado, aos olhos divinos, quer estejamos conscientes dele ou não. Pecados cometidos por ignorância precisam de perdão, tanto quanto os conscientes. Deus é santo e Ele não rebaixará o seu padrão de justiça ao nível da nossa ignorância. Ignorância não é inocência. Não temos desculpas para a nossa ignorância. Temos a Bíblia nas nossas mãos, a vontade de Deus revelada e clara. Pecados cometidos por ignorância precisam de perdão divino, assim como a oração do Senhor nos mostra claramente aqui. No Sermão do Monte, o Mestre ensinou os seus discípulos, dizendo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Acima de todos os outros, Cristo praticou o que ele pregou. Ele não somente ensinou a verdade, ele era a verdade encarnada. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, aqui sobre a cruz, ele exemplificou perfeitamente o seu ensino no monte. É importante aprendermos aqui que somos pecadores e, como tais, somos inaptos para a presença de um Deus santo. A questão do perdão dos nossos pecados é básica, é fundamental e é vital. O que importará no dia da nossa morte será: os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo? Precisamos aprender que esse perdão só é obtido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E ao orar pelos seus inimigos, Cristo foi diretamente na raiz da necessidade deles. E a necessidade deles é a mesma que todos os filhos de Adão têm. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você tem seus pecados perdoados? Você foi remido pelo sangue do Salvador? Você sabe que deve receber a Cristo como seu Salvador, que deve coroá-lo como Senhor da sua vida, que deve tornar a sua primeira e última preocupação agradá-lo e glorificá-lo. Fique então avisado. Seu perigo é grande se você deliberadamente dar as costas a Ele, dar as costas ao único que pode salvá-lo dos seus pecados. Arrependa-se hoje mesmo dos seus pecados, confesse-os todos a Jesus, pois Ele na cruz pagou por todos eles. Amém. Queridos irmãos, quero compartilhar com vocês a segunda palavra que se encontra em Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: não, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui, palavra do Senhor. Vemos dois destinos, dois malfeitores crucificados entre o Senhor. Estando o Senhor no meio deles, eles agora, um blasfema, um critica, mas o outro parece que no primeiro instante ele foi emocionado, ele foi levado também a criticar, mas de repente ele se tocou, algo tocou num dos malfeitores.
E o que tocou nele? A condição de pecadores. Ambos os malfeitores eram pecadores. Eles também representam a raça humana. Nós todos somos pecadores, todos estamos destituídos da graça e da glória de Deus. Por isso, nós todos aqui vemos nesses dois malfeitores a nossa própria situação. Mas um deles foi despertado pela soberania de Deus, pela graça de Deus. E não só isso, ele tocou ao ponto de dizer: Senhor, ou Jesus, lembra-te de mim no teu reino. O que pode despertar uma pessoa a vir em direção a Jesus, vir e chamar a atenção por Jesus? Sem dúvida, no momento bem difícil da sua vida, no momento em finais da sua vida ali, sofrendo talvez os últimos suspiros dele, ele tenha olhado e visto a sua condição, ele tenha refletido na condição de pecador. Como um dos malfeitores não viu a sua condição, o outro, percebendo por causa do toque divino, ele entende que ele está em pecado e necessitava de ajuda. Então nós vemos aqui exatamente nesse texto que este pediu ajuda. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui nós vemos tanto o homem pecador, o seu fim próximo, mas também nós vemos a condição de alguém que pode se salvar, ou pode alcançar a salvação, ou melhor dizendo. O pecador agonizante, representativo da raça humana, tem aqui uma mostra agora da graça de Deus, da soberania de Deus em alcançá-lo, e portanto muda a sua condição. Muda a sua condição de pecador, de agora indo para o inferno, ele agora muda a sua situação. O Deus Todo-Poderoso, através da sua fé, o salva, porque ele clama a Jesus: Senhor, Jesus, lembra-te de mim no teu reino, quando vieres no teu reino. E Jesus olha para ele e ao mesmo tempo faz uma afirmação muito especial. Jesus lhe responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus faz uma afirmativa de que este homem estaria com ele. Aqui nós vemos o sentido do arrependimento e da fé. Lucas 40:41 diz que este homem se voltou para Deus. Olha, nós temos sim uma situação de pecado, mas ele agora está se arrependendo, ele está clamando a Deus, pedindo a sua ajuda. O arrependimento para com Deus de um ladrão, sem dúvida, de um malfeitor, foi acompanhado de fé. E nosso Senhor responde, dando-lhe a graça e dando promessa divina sobre a sua vida. Eu quero chamar a atenção porque dois malfeitores, dois destinos, um para a vida, outro para a morte. Qual você vai tomar? Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19. Nós leremos apenas 2 versículos, versículo 26 e 27. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. A palavra do nosso Deus diz assim: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a casa. Meus irmãos, o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado,
era 100% Deus e 100% homem. Ele nasceu em uma família, foi criado por uma família, por pai, por mãe, ele teve ali as suas relações de parentesco, teve ali as suas relações de amizade, e além do sofrimento de ter sido rejeitado, ter sido chicoteado, ter sido pregado em uma cruz, o seu sofrimento, de certa forma, aumenta quando ele se depara com a sua mãe ali, próximo daquela cruz, presenciando a sua crucificação. E ao seu lado, o seu discípulo amado, João. A sua angústia certamente aumentou, porque ele sabia do preço que ele tinha de pagar para fazer a vontade do Pai. Por outro lado, o grau de parentesco que tinha Maria com aquele que estava sendo crucificado, o Senhor Jesus Cristo, aumenta o sofrimento dela, porque ela até então o via como o seu filho, aquele a quem ela tinha dado à luz. Em outra ocasião, no ministério de Jesus Cristo, fica muito evidente que, para o bem de Maria, Jesus mantinha certa distância. Um bom exemplo disso é o episódio nas bodas de Caná. No mesmo livro, em João, no capítulo 2, o vinho acabou, a sua mãe se achegou a ele e ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Falar dessa forma, meus irmãos, não era um desrespeito, muito pelo contrário. Se referir assim era comum naquela época. E Jesus Cristo sempre se referia assim com as mulheres. Entretanto, talvez cause estranheza o fato de Jesus Cristo se referir à sua própria mãe dessa forma. Jesus Cristo está nos ensinando, pelo menos, 3 lições aqui nessas expressões, irmãos. Em primeiro lugar, ele nos ensina que nos importa fazer a vontade de Deus e não a vontade de homens. Desde o início do seu ministério, Jesus Cristo ensinou isso. E agora, na cruz do Calvário, à beira da morte, Jesus Cristo prefere fazer a vontade do Pai, e a sua vontade era que Jesus Cristo desse a sua vida em resgate por muitos. Maria, portanto, não deveria pensar em Jesus Cristo como um simples homem, como o seu filho, mas sim o enxergar como Jesus Cristo, o seu Redentor, o seu Senhor soberano. Isso não iria blindar a sua mãe daquele sofrimento. Ela, de igual forma, veria Jesus Cristo sofrendo e morrendo na cruz, mas faria com que os seus olhos enxergassem o verdadeiro propósito da crucificação, que é fazer a vontade do Pai. Outra questão importante é que fazer a vontade do Pai implica amar e cuidar de pessoas. Note que Jesus Cristo, em momento algum, se preocupa com Ele mesmo. Ele está sendo crucificado. Ele está fazendo a vontade do Pai, livrando os seus escolhidos da condenação eterna. E ainda assim, Ele se preocupa com o bem-estar de Maria. Jesus Cristo estava entregando sua mãe, Maria, aos cuidados do discípulo que Ele mais amava, e ele confiava que ela seria bem cuidada por ele. Mas ainda, algo que deve nos chamar a atenção é como as pessoas enxergam o Senhor Jesus Cristo. Como você enxerga a Jesus Cristo? Ele é de fato o seu Senhor soberano, ou ele é apenas alguém para quem você recorre em momentos de necessidade? Como tem sido a sua postura como servo do Senhor Jesus Cristo? Lembre-se de que fazer a vontade do Pai implica amar e cuidar de pessoas. Fazer a vontade do Pai implica amar e cuidar de pessoas. Por isso,
ao lembrar do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, lembre também que Cristo ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar o próximo como a si mesmo. Sendo assim, meu irmão, saia do trono de sua vida, tire os ídolos do seu coração, porque um deles pode ser você mesmo. E que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais para que você olhe para a cruz, enxergando nela o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você faça a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai importa cuidar, amar as pessoas e se importar menos consigo mesmo. Que o Senhor assim te abençoe e te abra os olhos espirituais para enxergar o verdadeiro propósito da Páscoa na cruz do Calvário. Amém. Vamos, nesse momento, refletir sobre a quarta palavra proferida por Jesus na cruz. Está em Mateus capítulo 27, versos 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Amém. Esse é um momento de trevas. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado às 9 da manhã e às 3 da tarde ele morreu. Mas esse texto aqui diz que do meio-dia até às 3 da tarde houve trevas sobre a terra. Esse era um momento de trevas, era um momento de ira de Deus. É o momento em que o universo todo começa a se convulsionar diante do que está para acontecer naquele instante. Nós ficamos sentidos, como disse Isaías, a gente olhava para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse, e ainda dizíamos: é um ferido de Deus, é um oprimido, sem saber que ele estava carregando sobre si o castigo que nos traz a paz, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, não está sendo morto porque tem pregos enfiados em suas mãos, uma coroa de espinhos, porque ele foi chicoteado até quase a morte, ou por causa da escalada até o Monte do Calvário, levando a sua cruz. Não foram essas coisas físicas, embora trágicas e terríveis, mas não foi isso que matou o nosso Redentor. O que estava sobre ele naquele exato momento era a ira de Deus. O Senhor estava derramando sobre o seu Filho aquilo que deveria derramar sobre nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, sobre Cristo estava o nosso castigo. Então, ao invés de Deus nos castigar, derramando a sua ira sobre a nossa vida, ele derramou a sua ira sobre o seu Filho. E esse é o momento em que o Senhor, que nunca cometeu pecado, está com todo o nosso pecado sobre ele. E o peso é tão grande, que ele recebe a ira de Deus sobre si, que nosso Senhor, grudado na cruz, é muito misterioso esse momento, mas mostra que ele ali, sentindo o peso do nosso pecado, ele então brada: Senhor, por que me desamparaste? Ele se sente desamparado. E sentir-se desamparado é algo terrível, algo estarrecedor. Se você já se sentiu desprezado ou desamparado em algum momento, sem ter o que fazer, nessas horas o desespero toma conta da pessoa. E a gente tem aqui de fato um grito de desespero de nosso Redentor: Deus meu, por que me abandonaste? Mas eu devo lhe lembrar que não é apenas aqui que existe gritos de desespero. O inferno é um lugar de desespero, onde as pessoas recebem a ira de Deus por toda a eternidade. A Bíblia ilustra isso de forma muito clara quando Jesus contou a história do rico e Lázaro, que em tormentos clamava, pedindo para que o Senhor permitisse que Lázaro pelo menos molhasse a ponta do dedo em água para lhe refrescar, por causa das chamas que era um tormento terrível. E o Senhor então diz: há um grande abismo entre vocês, e não tem como
fazer isso. Ele fala, então deixa eu voltar para eu contar para a minha família. Pelo menos eles não vão vir para esse lugar de desespero. E o Senhor então diz, eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Lá eles vão ter os pregadores anunciando o reino de Deus, como nós estamos fazendo aqui agora. Que eles ouçam e se convertam. Porque até mesmo que um morto ressuscite, isso não vai gerar fé no coração das pessoas. Mas ali há desespero. No inferno existe desespero. Jesus chegou a dizer que é um lugar de choro e ranger de dentes, desesperados. Por que eu não me arrependi? O que eu vou fazer na minha vida? Por que eu não me converti? Por que eu tive tantas oportunidades e desprezei? O desespero tomando conta das pessoas, porque elas estão numa realidade que elas não podem mais mudar. E por toda a eternidade vai ser assim. A ira de Deus sobre aqueles que se esquecem de Deus, sobre aqueles que não creem no Senhor Jesus, por toda a eternidade. Não é uma dor momentânea de uma hora, de um dia, de um ano, de um século. É toda a eternidade. Então, uma pessoa merece isso por causa dos seus pecados. A ira de Deus se revela dos céus contra toda iniquidade. E esse é o castigo que os homens receberão pelo seu pecado, pela sua rebelião contra Deus. E o que aconteceu aqui na cruz é que a ira de Deus, que deveria cair sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos os eleitos de Deus de todas as épocas, todos os filhos de Deus, todos eles, caiu a ira de Deus que deveria ser derramada sobre cada um desses, caiu toda, num momento só. Aquilo que os pecadores receberiam pela eternidade, ele recebeu num momento. O desespero então vem ao Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? E o Senhor desampara seu filho ali, naquele momento, exatamente porque ele resolveu, em seu infinito amor, amparar miseráveis pecadores como eu, como você. É porque ele nos ama tanto que ele se entregou, que ele se doou, para que gente sem esperança, desesperadas, pessoas que estavam arruinadas, pudessem ter uma nova chance. Essa chance está diante dos seus olhos. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus, viva pela fé no Filho de Deus, porque Ele suportou na cruz tormentos infernais, para que aqueles que vivem pela fé no Filho de Deus não precisem mais passar por isso. Não haverá desespero para mim e para todos aqueles que creem, inclusive você. E assim, vivendo pela fé no Filho de Deus, você agora desfrutará de paz, perdão e reconciliação. E quando a morte enfim chegar, nós reinaremos com Jesus para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. A quinta palavra da cruz é: tenho sede. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19. Faremos a leitura no versículo 28. João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Amém. Estamos, pois, diante da quinta palavra proferida por nosso Jesus na cruz do Calvário. Ele já estava no madeiro por horas a fio, depois de tudo que já havia passado desde a traição de Judas. Ele havia sido açoitado, julgado, percorrido a via dolorosa, crucificado entre dois malfeitores, completamente desamparado. O Criador do universo, o Autor da vida, não apenas o Rei dos judeus, mas o Rei dos reis, tem sede. A sua humanidade, ela é retratada aqui nesta passagem em apenas estas duas palavras. A humanidade está no mais alto ponto de tensão entre vida e morte. As suas feridas haviam provocado sede causticante. Ele está no final da sua jornada aqui.
está consciente disso tudo e tem sede. No entanto, cada instante daquele momento está tão saturado de significado que estas duas palavras apenas estão de forma como que completamente cheias de significado, e nós temos que observá-las, portanto, com muito cuidado. Nada ali na cruz, nada na vida do nosso Senhor foi obra do acaso ou mera coincidência. O Senhor Jesus sempre deixara muito claro que a sua missão entre nós era fazer a vontade do seu Pai, era cumprir com toda a Escritura. Então, quando nós olhamos para o salmista Davi no Salmo 22, desde a abertura deste salmo no versículo 1 e em especial no versículo 15, diz o salmista: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. No Salmo 69, versículo 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Podemos perceber, irmãos, que para o Filho de Deus, mesmo nos portais da morte, o mais importante era cumprir com toda a vontade do seu Pai, cumprir as Escrituras, cumprir cabalmente aquilo que Deus havia designado a ele, cumprir com tudo aquilo que havia sido dito a respeito dele. Tudo o que havia acontecido em sua história entre nós, desde a sua miraculosa concepção, agora, em perfeita culminância, são os desígnios redentores de seu Pai, entrelaçados na obediência direta do Filho. Ah, meus queridos irmãos, que desígnios eternos foram levados a cabo pelo Filho naquela cruz. Aquilo que fora maculado lá no jardim, agora é posto novamente embaixo, não mais por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, como diz o autor aos Hebreus. Ali estava o Filho de Deus, em mais terrível situação, tendo uma sede terrível, lhe deram de vinagre. Aquilo que era designado a nós, o que nós realmente merecíamos, Ele assumiu sobre nós. Assumiu a nossa culpa, assumiu as nossas transgressões e pecados, tomou do amargor de todas as nossas transgressões. João capítulo 10, versículo 17 e 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Não era uma vítima, Ele quis dar a sua vida. Portanto, há redenção no Filho de Deus, e unicamente nele há redenção. Tenho sede, disse Jesus no madeiro, para que todos aqueles que nele creem nunca mais tenham sede. Estamos vivendo dias de verdadeira travessia, como que por um deserto, meus irmãos. Portanto, nós queremos proclamar que Cristo é a água que sacia a nossa sede, a sede de significado na tua vida, a sede por uma verdadeira paz, a sede por uma felicidade verdadeiramente genuína, ou seja, independente das circunstâncias. Isto tudo não apenas para esta vida, mas para a vida por vir. Portanto, eu conclamo você esta noite, este dia: arrependa-se dos seus pecados, creia nele, ouça o chamado de Cristo. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida.
Davi diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Salmo 36, 9. Ele teve sede para que nós fôssemos saciados nele. Amém. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, diz o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Consumado, esta é a sexta palavra pronunciada pelo Filho de Deus na cruz, sexta de 7 palavras. Anteriormente ele havia pronunciado brado de perdão, brado de angústia, brado de sofrimento, brado de afeição, brado, e agora ele faz o brado de vitória. Jesus não era uma vítima da sociedade. Ali, Jesus é um vitorioso, um conquistador. Da mesma forma que em tempos de tempestade, nós olhamos para o céu e vemos e sabemos que aquela nuvem mais escura é a que mais tem água. Aqui nós podemos olhar para a cruz e saber que não há somente dor e angústia, mas também vida e salvação. Sem dúvidas, este brado é um brado de vitória. Mas o que é que está consumado? A grande obra sacrificial. Jesus havia cumprido todas as profecias. Nenhuma vírgula deixou de ser seguida. Jesus não teve uma vida desleixada, não, ele foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. E se tudo na sua primeira vinda, meus irmãos, pensem comigo, se tudo na primeira vinda foi cumprido ao pé da letra, a mesma coisa se aplica para a sua segunda vinda. E isso serve de conforto para nós nesse tempo de pandemia. Saber que na sua segunda vinda, Jesus virá para julgar e para restaurar esse planeta caído. Seremos vitoriosos com Cristo. A vitória de Cristo na cruz nos dá esperança. Sim, meus irmãos, Cristo sofreu na cruz, mas isso não significa que ele ainda sofre. O nosso Rei Jesus teve o fim do seu sofrimento na cruz. Não enxergue o Rei Jesus como coitadinho, mas enxergue-o como vitorioso. E da mesma forma, será conosco. Um dia aqui nós estamos sofrendo, mas quando estivermos com Ele, nós seremos vitoriosos com Ele, porque Jesus é vitorioso. Meus irmãos, a tarefa mais honrosa do universo foi dada para Jesus. Encarnar-se, viver 33 anos aqui neste mundo, servir, morrer, ser crucificado. Os profetas anunciaram, haveria um dia em que Deus encarnaria, andaria conosco, e aqui, meus irmãos, está consumado. A meta de encarnação é atingida. Na cruz, houve expiação. Expiação consiste em o inocente morrer no lugar do culpado. E Cristo, o justo, morreu pelo injusto. E essas são boas novas para os pecadores. Meus irmãos, nós temos a redenção em Cristo. Essas são boas novas para mim. A alegria não está em chocolates, não está em coelhos, mas está no fato de que Cristo é vitorioso e deu para o seu povo a vida eterna. Jesus é vitorioso. O que nos resta, então, é descansar na confiança de que somos perfeitos em Cristo. Mas, sim, ainda há pecado em mim, ainda há pecado em você, há pecado em nós. Porém, esta é a velha natureza. Ela vai nos acompanhar até o fim de nossa vida, até o dia em que nós voltarmos ao pó. Mas saiba que nós somos perfeitos em Cristo. No pecado não está sobre nós. A condenação não está sobre nós. E nós devemos viver agora para a glória dele. Buscar ser pequenos cristos. Buscar almejar o que ele foi aqui nesta terra. Pois por causa dele alcançaremos isso. Você crê nisso? Você crê que tudo está consumado? Você crê que a obra de Cristo é completa? Meus irmãos, a obra de Cristo é completa e o seu brado é de vitória. Chega o momento final em que o nosso Senhor Jesus profere a 7ª e última palavra da cruz. Encontra-se registrado em Lucas, no capítulo 23, dos versos 44 a 49, a palavra de Deus diz assim:
Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isso, expirou. Vendo o centurião o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém. Meus irmãos, nós já pudemos visualizar, refletir, pensar sobre os últimos momentos de nosso Senhor. Aquele que foi crucificado às 9 horas da manhã, por volta das 3 horas, estava proferindo suas últimas palavras. E depois de todo o sofrimento já sofrido até então, de ter carregado a cruz, de ser linchado, de receber a coroa de espinhos, de ter suas mãos, seus pés cravados na cruz com pregos, nosso Senhor, percebendo que tudo estava consumado, então, citando o Salmo 31, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor se entregou. Nesse momento que a gente olha Cristo expirando, morrendo na cruz, não devemos ter aquele sentimento de achar que ele era um coitado, que tanto sofreu. Nós devemos lembrar que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pela sua morte, nós recebemos vida. Pelas feridas de Cristo, nós fomos curados. E esse momento, então, o Senhor diz: nas tuas mãos entrego. Observe essa expressão: eu entrego. Eu me entrego o meu espírito em tuas mãos. Ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus se entregou. Ele disse isso mesmo antes desse momento. Ele disse: olha, o Senhor me deu esse mandamento. Eu espontaneamente dou a minha vida. Tenho o poder de dar e tenho o poder de restituir esse mandamento recebido do meu Pai. O Filho de Deus veio ao mundo voluntariamente e se entregou por miseráveis pecadores como eu e você, por causa dos nossos pecados, para nos trazer salvação eterna. E a pergunta que eu lhe faço agora é: qual será a sua reação diante de tudo que você já refletiu nesse dia, diante das outras palavras que você já aprendeu, diante das canções que você escutou? Você vai ficar contemplando de longe, como os discípulos que não entenderam muito bem o que aconteceu ficaram, contemplando de longe essas coisas? Ou você vai fazer como aquela multidão que reunida começava a bater nos peitos e se retiraram a lamentar? É interessante que a Bíblia diz que o centurião, quando viu, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Diante de tudo isso que nós podemos aprender sobre Cristo nesse momento, é hora de você responder a esse tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário. E qual é a resposta mais digna de tamanho amor? É tomar as últimas palavras de Cristo e fazer delas as suas primeiras palavras: Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida, o meu espírito. E procurar viver agora pela fé no Filho de Deus, não mais seguindo o conselho das multidões, não mais seguindo seus próprios pensamentos, mas procurando viver para agradar a Cristo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu me rendo aos teus pés, eu me entrego completamente. O Senhor se entregou voluntariamente por mim, e eu aqui, constrangido pelo teu amor, me entrego aos teus pés. Tu és tudo para mim. É hora de nos rendermos, é hora de respondermos a tamanho amor, a tamanha demonstração de redenção, de salvação, a gente que não merecia como eu e você. Como você vai responder? Não há outra resposta mais digna do sacrifício de Cristo do que simplesmente nos prostrarmos e nos rendermos, declarando como aquele centurião: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente ele veio para nos salvar, para te salvar, para transformar a sua vida completamente, fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Portanto, renda-se a ele agora mesmo, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém.
Que Deus nos abençoe. Esse é o momento que você precisa fazer a sua oração. Estamos chegando ao final do culto das 7 palavras. Podemos refletir sobre os últimos momentos de nosso Redentor na cruz do Calvário. E nesse instante nós vamos orar. Assim como cantamos, assim como ouvimos Cristo declarando em sua última palavra, nós vamos entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Quem sabe você está desviado dos caminhos do Senhor e hoje é o dia de você voltar ao primeiro amor. Ou quem sabe você nunca andou na igreja, nunca foi familiarizado com essa mensagem, mas hoje essa palavra te impactou. É hora de você se render e fazer a sua primeira oração da vida, dizendo: Pai, me converte, transforma a minha vida, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Ou quem sabe você que já é crente de longa data, precisa renovar o seu compromisso com Deus e consagrar tudo que você tem, tudo que você é ao Senhor, dizendo: Senhor, nas tuas mãos entrego a minha vida com tudo que eu tenho e sou. Vamos orar nesse momento. Pai bendito e amado, não temos palavras para agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu por meio de Cristo Jesus. Receba, ó Deus, nossa gratidão, receba, ó Deus, o nosso louvor, e seja para sempre engrandecido e glorificado o teu santo nome. Nos rendemos aos teus pés, porque percebemos que não existe outra coisa a fazermos nesse momento, senão nos rendermos perante a face do Deus vivo e dizermos: perdoa-nos, transforma-nos, converte-nos, consagra-nos, faz de nós teus servos, teus instrumentos, que possamos viver seguindo a mensagem da cruz, tomando a nossa cruz e te seguindo, dia após dia, negando o nosso eu, para agradar a Deus. Abençoa assim o teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.